Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou o Paulo Magum e mentoro homens para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. E falando um pouco de vigor físico, sexual do homem, o tema deste vídeo, ele fala sobre alguns conceitos que vêm sendo popularizados aí no século XXI, mas que já tem algumas décadas, seja por pesquisas na área de psicologia, seja por movimentos da alt-right americana, da extrema-direita americana, como o movimento Red Pill, que é um movimento misógino que surgiu nos Estados Unidos e que vem se popularizando timidamente, mas vem crescendo aqui no Brasil também. E esses conceitos, essas classificações em relação ao tipo de homem, ao tipo de macho em relação às mulheres, vem sendo bastante debatido. E eu vim colocar o meu pitaco nisso, eu vim colocar a minha opinião sobre isso tudo. Primeiro a gente vai classificar, né, vai entender o que significam as letras gregas em relação aos perfis de comportamento masculino, mas também vamos tentar fazer uma reflexão se afinal de contas... Opa, deixa eu só ajeitar aqui, melhor. Fazer uma reflexão se afinal de contas vale a pena a gente fazer esse tipo de classificação, ou se isso é engessado, ou se isso se mistura. Muito bem, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou falar de 6 tipos, 6 letras gregas, 6 tipos de comportamento masculino. E aí vou classificar, vou descrever cada um deles e no final a gente faz uma reflexão, tá certo? Esse vídeo aí não vai ser muito longo, mas antes da gente começar, eu vou te pedir o seguinte: considera se inscrever no canal, considera me ajudar a engajar esse conteúdo, a multiplicar esse conteúdo para outras pessoas, curte, comenta ou compartilha. Cada ação que você fizer no meu canal, ele faz com que a gente possa multiplicar o nosso conteúdo. Se você não gostou, dá dislike também. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa em relação aos temas que a gente trata aqui, seja sobre treinamento físico ou sobre estilo de vida do homem, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, nós vamos trabalhar com 6 letras gregas: alfa, beta, delta, gama, ômega e recentemente, agora no século XXI, o sigma. Então são essas 6 letras que classificam 6 modelos de comportamento diferentes entre homens. E eu vou abordar cada um deles agora. Vamos começar por aquele que é mais falado, que é mais comentado, enfim, que é o macho alfa, né? É classificado por muitos como o soberano, o dominador, aquele que é o rei da cocada, é o que manda na parada. Mas a gente vai entender um pouquinho mais profundamente relacionado a isso, mas de um jeito bem resumido, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o macho alfa, ele é alfa por alguns motivos que são relacionados a comportamento e outros que são relacionados à própria genética, né? São considerados machos alfa aqueles homens que já têm um rosto mais quadrado, já são mais altos do que a média, são pessoas que têm um shape, que têm uma genética corporal que favorece a hipertrofia, que tem ombros mais largos, que tem quadris mais finos, que tem facilidade de manutenção do peso corporal, próximo sempre do peso ideal. São pessoas que quando chegam realmente fisicamente, eles já são atraentes, tá certo? Em relação aos comportamentos, normalmente são pessoas mais dominadoras, justamente porque eles percebem já desde a adolescência que eles chamam mais a atenção das mulheres, portanto, tendem a ser mais dominadores. Não existe nenhuma comprovação científica sobre isso são apenas análises subjetivas que você vê na literatura, mas tendem a buscar um corpo
grande, não atlético, mas tendem a buscar um corpo grande. E por isso muitos deles recorrem a esteroides anabolizantes, recorrem a treinamento de força com esteroides, com aditivos anabólicos para que o corpo fique grande, né? Muito da vigorexia masculina, que é a insatisfação constante com o próprio corpo, acaba também gerando esse tipo de efeito. São pessoas que são bastante confiantes e isso leva a altos e baixos da vida, porque a confiança excessiva muitas vezes não traz uma reflexão de alerta, não traz um sentido de alerta para você estar preparado para os reveses. Então são pessoas que quando tem altos e quando tem baixos, realmente ficam abaixo da média, tá certo? Em relação a resultados. São pessoas que tendem a ser egoístas e por serem egoístas, por terem confiança, tem na relação sexual ereções mais prolongadas. Sim, tem ereções mais prolongadas, porque muito da ereção prolongada também tem a ver com o aspecto psicológico, tem a ver com a confiança, com a autoestima elevada. Entretanto, por serem egoístas, são pouco criativos na cama. São pessoas que ficam ali alternando entre o coito e a posição missionária, que é o que a gente chama aí de 4 e frango assado, né? Ficam alternando entre posições básicas, ficam bastante tempo naquelas posições, e com o tempo eles passam a ser, para as mulheres que têm relações mais longas com esses homens, passam a ser o que a gente chama de figurinha repetida. Você sabe exatamente como vai ser a transa, porque a transa não vai sair muito daquele escopo, né? Daquele escopo de 2, 3 posições. Muitas vezes até, se você procurar na literatura, você vai ver que tem algumas mulheres que até reclamam um pouco de dor, justamente por não haver muita variação e acabar gerando alguma irritabilidade na cópula, no ato sexual, tá certo? Estes são os alfas, tá? Lembrando que todos esses perfis de comportamento baseado nas letras gregas e baseado no estilo de macho, digamos assim, eles não têm nenhuma comprovação científica, assim como eles são tão subjetivos quanto os signos do zodíaco. Não existe nenhum tipo de relação direta com ciência, tá certo? Apesar de haverem estudos na área de psicologia, não tem comprovação científica. E também não tem relação com personalidade, são comportamentos, porque comportamentos são coisas que podem mudar de acordo com a tua experiência de vida, tá bom? Então isso é importante para que a gente não comece a classificar pessoas com um só tipo. Normalmente existe uma predominância de um modelo de comportamento. Então o alfa tem essa predominância, tá certo? Depois do alfa, você tem os betas, que também são tão falados quanto os alfas, são colocados até como o oposto dos alfas. Não é bem assim, mas os betas realmente, eles têm uma forma diferente de atuar em relação às mulheres. O beta é aquele cara que é considerado o cara legal. É o cara legal, é o cara que participa da relação, ele participa da relação e na relação com as mulheres, ele é mais altruísta, ele pensa mais no outro, no caso das relações conjugais, ele pensa mais nela, ele se preocupa com ela, porém, por definição, ele não é uma pessoa muito ousada, porque ele respeita muito a sua parceira. E por não ser muito ousado, ele acaba se tornando um pouco mais passivo na cama também. Ele acaba sendo menos ousado também na relação sexual. Então ele tende a ter uma relação sexual mais tradicional e não tenta descobrir novas formas de amar, novas formas de ter essas relações com a sua parceira, tá certo? Esses são os betas. Alguns estudiosos da área dizem que os betas são a grande maioria da população mundial. A grande maioria da população mundial tem essa
tendência a ser beta, são pessoas mais passivas diante da vida, diante do trabalho, diante das próprias relações conjugais e nas relações com outras pessoas, tá bem? Falamos dos alfas, falamos dos betas, apesar de serem muito diferentes, não chegam a ser opostos, né? E agora nós vamos entrar nos outros 4 perfis, que são perfis intermediários ali, que permeiam toda essa classificação multidisciplinar dos machos do século XXI. O terceiro que nós vamos falar é o Delta. O Delta, ele tem um perfil de comportamento um tanto peculiar, né? São pessoas inseguras nas relações, desde a adolescência eram pessoas que não tinham facilidade de se relacionar com mulheres, não encontravam conversa, não sabiam como chegar, se sentiam muito inseguros. E por isso, desde a adolescência, eles passam muitas vezes a consumir pornografia. Que eu não julgo quem consome pornografia, acho que a pornografia estamos num momento da sociedade onde a pornografia hoje ela é popular, só que quando você passa a trocar a tentativa de criar relações por pornografia, isso pode acabar sendo abusivo consigo mesmo. E os deltas tendem a abusar bastante da pornografia, por isso acabam se tornando misóginos, acabam sendo pessoas que crescem e se desenvolvem com preconceito, com um certo ódio às mulheres, justamente porque as mulheres os rejeitam desde a adolescência em função de que eles têm dificuldade, então é um problema que eles têm, porém eles não percebem isso. Acabam partindo muito para atividades virtuais, se isolam de grande parte da sociedade e por isso você vai ver muitas pessoas viciadas em games, que ficam trancadas num quarto o final de semana inteiro, viciadas em games, viciados em fóruns, normalmente fóruns fechados, esses modelos de 4chan, de redes alternativas, de redes da Deep Web, onde se tratam de assuntos que normalmente as redes sociais tradicionais como o YouTube, Facebook, acabariam limitando alguns tipos de conversa. Então são pessoas que acabam se voltando para teorias conspiratórias contra a sociedade, contra as mulheres, são pessoas que se tornam muito repetidas. Para você ter uma ideia, esses perfis, eles geram o que nós chamamos de incels, que são os celibatários involuntários. São pessoas que muitas vezes nunca tiveram uma relação sexual com outra mulher na vida, nunca transaram na vida e que, por isso, se tornam quase que inimigos das próprias mulheres. Estatísticas mostram, em 2020, 22% dos americanos em 2020 não transaram durante todo o ano de 2020. 22% dos norte-americanos. Então nós estamos falando de 1 em cada 5 norte-americanos que não transou por um ano inteiro, no mínimo pelo período de um ano. E isso realmente acaba criando movimentos, que são oriundos dos Estados Unidos, como o movimento Red Pill, e que acabam se espalhando para outros grupos de adolescentes e adultos que também passam pelas mesmas experiências. Então o Delta é um perfil realmente peculiar, que carece de uma atenção maior e às vezes até de uma atenção profissional, tá certo? O nosso quarto perfil é o perfil Gama. O perfil Gama, ele é caracterizado por um nível cultural um pouco mais alto que a média. Por quê? Porque ele é uma pessoa curiosa e lê muito. Ele lê muito sobre conhecimento geral. Então são pessoas que têm bom papo, são pessoas descoladas, são pessoas magnéticas dentro de um grupo, porque são pessoas que sempre têm um bom assunto para tratar, são pessoas espirituosas, justamente pelo nível cultural um pouco mais alto. E na cama são pessoas curiosas, são pessoas que não só são mais ousadas, como também são curiosas,
gostam de perceber até onde a parceira quer descobrir, se arriscam um pouco mais em fetiches, em fantasias, porque são pessoas que realmente estão interessadas no novo, interessadas em novos conhecimentos e principalmente em descobrir a parceira e fazer ela se descobrir, tá certo? A limitação do gama é que normalmente ele tem o que a gente chama de intolerância cultural. O que é intolerância cultural? São pessoas que, por terem um nível cultural mais alto, não têm muita paciência com pessoas que têm conversa rasa, com pessoas que têm conversa de falar mal dos outros, com pessoas que têm conversas de falar somente sobre assuntinhos que ocorrem ali no bairro, na cidade. Ele gosta de se aprofundar mais em assuntos, ele gosta de aprender com outras pessoas. E quando ele percebe que ele não tem muito o que aprender com as pessoas, porque são aquelas pessoas, quando ele se relaciona com aquelas pessoas que só acham, mas não sabe de onde tira as próprias opiniões, ele tende a ser um pouco mais isolado. Então os gamas, eles têm poucos amigos. Eles têm vida social, porém, têm poucos amigos, tá certo? Passando para o próximo perfil, nós vamos falar agora do perfil dos ômegas. E os ômegas, eles têm alguma semelhança com os deltas, né? Uma pequena semelhança com os deltas, mas a gente vai encontrar aí também algumas diferenças bem sensíveis. Os ômegas são pessoas que tiveram já relações, mas ao longo do tempo se mostraram com desalinhamento de expectativas e, por serem tradicionais, tentaram manter a relação e as mulheres os dispensaram. Foram as mulheres que encerraram as relações, porque os ômegas, eles são tradicionalistas. São pessoas que vivem ainda com conceitos mais arcaicos, conceitos do século XX, alguns até com conceitos do século XIX, e por isso não admitem mudar determinados valores, não admitem evoluir junto com a sociedade. E por isso tiveram relações, mas essas relações não deram muito certo, ou atualmente não dão muito certo, e ele culpa a sua parceira. Então se tornam pessoas ressentidas, e esse ressentimento acaba aumentando os sentimentos de machismo e acaba os tornando opressores quando tem algum tipo de relação de poder, quando tem algum tipo de superioridade hierárquica, seja no relacionamento com amigos ou seja no próprio trabalho. São muitas vezes gerentes, diretores ou chefes de seção que promovem abuso moral, que promovem abuso psicológico em relação aos seus subordinados, tanto no trabalho quanto nas suas relações de amizade e nas suas relações conjugais. Então, isso pode mudar? Claro, como eu disse, não é um traço de personalidade, é um traço de comportamento. Porém, é um traço que, por eles não admitirem mudança, às vezes precisam passar por um tranco muito grande para poder chegar a pensar em converter o seu comportamento num comportamento mais sociável, num comportamento mais secular, certo? Esses são os ômegas. E finalmente, antes da nossa reflexão, a gente vai falar do sigma. O sigma, ele vem sendo comentado aí nos últimos 15 anos, mais ou menos, por muito em função da internet, da popularização da internet. E eu vou descrever um pouquinho o sigma para vocês. O sigma é um sujeito que quer ser alfa, só que ele não é alfa. Por que ele não é alfa? Porque ele não tem rosto de alfa, ele não tem corpo de alfa, e ele não tem voz de alfa, e ele não tem a confiança de um alfa. Mas ele quer ser alfa. Ele enxerga o alfa e diz, eu quero ser que nem esse sujeito. Eu não tenho condições de aparecer, eu sou mais baixinho, eu sou meio baixinho, eu sou meio gordinho, eu tenho uma cara comum, mas eu quero ser alfa. Então o que ele faz? Ele tenta
criar algum tipo de atrativo. Muitas vezes o atrativo é deixar crescer a barba, porque a barba transforma um sujeito feio num sujeito bonito, né? Tem muita gente que é muito feia e que provavelmente não vai tirar a barba nunca durante toda a vida. Então são pessoas que sabem que não são muito atraentes e acabam tentando mudar a sua forma de se vestir, acabam mudando a aparência do rosto, tentando colocar uma barba maior, né? Porque colocando maior a barba, menos aparece aquele rosto que não é muito atraente, aquele queixo que não é muito quadrado. Mas principalmente, eles passam, justamente por quererem ser alfas, por se basearem muito mais na figura masculina do que na feminina, eles passam a ter relações de poder. Eles passam a guiar a vida deles através do dinheiro, através do poder financeiro. Então eles trabalham para ter dinheiro, eles têm relações para mostrar aos outros que ele tem poder. E aí você vai perguntar, mas Magu, a gente não trabalha para ter dinheiro? Sim, eu trabalho para ter dinheiro também, mas a minha vida não é pautada no dinheiro. Os sigmas costumam ter a sua vida pautada no dinheiro, pautada no poder financeiro, ok? Isso vem muito dos anos 80, né? A partir dos anos 80, quando inicia ali, quando se populariza, quando se torna transnacional o movimento neoliberal iniciado nos Estados Unidos com Ronald Reagan e na Inglaterra com a Margaret Thatcher, e esse movimento neoliberal, que até então era um movimento liberal, esse movimento neoliberal coloca o capital, coloca o dinheiro, o simbolismo do dinheiro à frente da produção, à frente da economia produtiva. A economia capitalista, a economia do capital, passa pela primeira vez na história a ser mais importante que a economia da produção, que a economia produtiva. Com isso, você passa a ter pessoas que pautam a sua vida única e exclusivamente para mostrar poder financeiro. Não é mais o que você é, e sim o que você tem. Você muda o espectro de comportamento, o espectro de julgamento das pessoas. Alguém já viu aquele filme O Psicopata Americano? Um filme com Christian Bale, um filme que eu recomendo você ver, mesmo que você não ajuste a você não alinhe a este vídeo, mas vá ver, porque é um clássico cult fantástico com Christian Bale. É a história de um yuppie de Wall Street que tem uma psicopatia, o próprio nome diz psicopata americano. Ele tem na verdade é mais uma sociopatia. Ele tem uma sociopatia de mostrar aos seus colegas, de mostrar às mulheres, de mostrar a todo mundo de que ele é poderoso, de que ele tem poder, de que ele está sempre no top de qualquer assunto que esteja acontecendo naquele momento. Ele está no top da moda, ele está no top do conhecimento, ele precisa estar sempre em cima da crista da onda, né? E por isso ele aposta tudo em cima do dinheiro, né? Ele aposta tudo em cima do dinheiro, e isso aí acaba gerando aí uma série de problemas ao longo do filme. Recomendo, tá certo? São pessoas que, por pautarem a sua vida no capital, acaba não tendo aquele reconhecimento vocacional que a pessoa gostaria de ter. Existem basicamente dois tipos de reconhecimento, né? Você tem o reconhecimento financeiro e você tem o reconhecimento vocacional, né? O reconhecimento financeiro, ele é o reconhecimento voltado realmente para o seu poder aquisitivo. Mas muitas vezes tem pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, mas tem muito reconhecimento vocacional, que é o reconhecimento pelo trabalho que fazem, é o reconhecimento dos seus pares, o reconhecimento da sociedade pela sua contribuição e não só pelo seu poder financeiro. Então essas pessoas, os machos sigma, normalmente têm muito poder financeiro, porém não são tão reconhecidos do ponto de vista vocacional. E aí a gente tem vários exemplos aí, eu não preciso nem citar alguns exemplos de pessoas que são geniais para o público leigo, para o público que não lê muito, né? Vou te dar um exemplo aí, Elon Musk.
Elon Musk é um bom exemplo de Sigma. É uma pessoa que conquistou uma fortuna baseada numa fortuna que ele já tinha, mas vende uma imagem de self-made man, né? Ele vende uma imagem de uma pessoa que saiu do nada, que trabalhou desde cedo, quando na verdade ele é filho de um multimilionário na África do Sul e que simplesmente soube multiplicar a fortuna que ele já tinha. E, aliás, é a pessoa que mais perdeu dinheiro na história da humanidade. Só que ele é tão rico, mas tão rico, que por mais que ele tenha perdido, ele continua sendo, na cabeça de quem não lê muito, não se informa muito, parece ser um gênio. Na verdade, ele praticamente não criou nada. Ele, durante praticamente toda a sua vida, ele contratou gênios para levar a cabo algumas ideias que ele tinha, alguns sonhos que ele tinha, e ele contratou gênios para isso. Então, mas o que ele vende? Ele vende o poder, ele vende que ele criou, ele fez o foguete. Na verdade, ele não tocou num parafuso do foguete e ele nem participou do projeto. Ele contratou pessoas para fazer e ele só aprovava ou não, né, as ideias que eram lançadas para ele. Mas só para você ter uma ideia, por que eu estou me atendo mais ao Sigma? Porque você vai ouvir falar mais desse perfil de comportamento. Os Red Pills agora, eles estão, já que os Red Pills, a maioria não consegue ser alfa, todos eles estão focando no Sigma, porque o Sigma é aquele que luta pelo autodesenvolvimento financeiro, luta para ser independente financeiramente, né? Então você vai ouvir muito essa comunidade Red Pill falando nos Sigmas. Por isso eles são inseguros, por não ter muito reconhecimento vocacional. São pessoas que, se você é um profissional liberal, você tem muitos clientes, mas você não é uma referência na sua profissão, né? Você no máximo é referência no seu bairro, na sua pequena cidade, mas você não é uma referência muito fora dali, né? Não te convidam para falar sobre aquilo que você sabe, para ditar palestras, porque você tem poder. Você tem poder financeiro, tem muita gente que te segue, mas você não tem autoridade no assunto, né? São pessoas que contam muita vantagem, porque são inseguras, e por serem inseguras, contam muita vantagem, e são aqueles homens que buscam uma mulher troféu. O que é uma mulher troféu? É aquela mulher que te dá destaque perante outros homens. Que te dá destaque e que compete com o poder de outros homens. São aqueles caras que você enxerga com uma mulher bonita e diz, cara, tem alguma coisa errada, parece que são dois mundos paralelos ali, um do lado do outro, porque você olha para ela e você não enxerga aquela pessoa ali com qualquer nível de afinidade, e quando você vê as duas pessoas conversando, tem menos afinidade ainda, né? Mas é quando junta a fome com a vontade de comer. Você junta alguém que só pensa no poder financeiro com uma outra pessoa que só pensa em ser abastecida financeiramente, e aí você tem o quê? Você tem um Sigma com uma mulher troféu, tá? Então esses são os 6 perfis. Mas muito bem, mas onde nós queremos chegar com isso? Primeiro, como eu disse antes, é um perfil de comportamento, o comportamento muda. Então pensa, a reflexão que eu tenho para fazer agora com você é a seguinte: número 1, pensa em qual predominância desses 6, alfa, lembra do que eu falei? Beta, delta, gama, ômega e sigma. Pensa em qual desses 6 você se encaixaria mais. Comenta, você que está vendo esse vídeo, comenta em qual você se encaixaria mais. Não é que você é único, porque nenhum de nós é uma coisa só, né? Pense em qual você se encaixaria mais e por quê. Quais são os pontos positivos, quais são as áreas que você talvez precise melhorar. Comenta no vídeo ou me manda no privado. Já que eu mentoro homens acima de 35 anos para aumentar o vigor físico sexual e ficar mais bonito e pelado, quem sabe eu posso te ajudar. Certo? Para te ajudar nessa análise, deixa eu te dizer e essa é uma análise minha, uma opinião, tá? Existem 2 desses 6 que são mais propositivos nas relações conjugais. O que é propositivo? Que participam mais nas relações conjugais, que são o beta e o gama.
O beta por ser mais altruísta, o gama por ser mais curioso, por querer se relacionar e aprender mais com as pessoas. E já aqueles que são mais reativos, os perfis que são mais reativos, são o alfa, pelo próprio egoísmo, autoconfiança, achar que ele é o centro do mundo, ter o umbigo como centro, ter o próprio umbigo como centro da sua vida. O delta, que é uma pessoa mais isolada, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. O ômega, que já teve relacionamentos, mas é ressentido com demissões no trabalho, com relações difíceis com um ou outro amigo no trabalho ou na vida conjugal, e o sigma, que pauta a sua vida no capital financeiro, pauta a sua vida no poder aquisitivo. Então, só para você te ajudar a você se localizar melhor. Apesar de tudo isso não ter comprovação científica, de ser um estudo de comportamento, e de eu mesmo estar trazendo esse assunto para você sem classificar ou julgar as pessoas em relação a isso, a menos que tenham um comportamento muito característico, e aí você até julga, até para tirar uma onda das pessoas, eu queria te dar 2 dicas para que você comece desde agora a melhorar a sua atração em relação às mulheres. Você que é homem, que está sozinho e deseja se relacionar com outras mulheres, que está procurando uma namorada, ou você mesmo que já tem um relacionamento, quer reconquistar esse relacionamento ou quer melhorar essa relação, eu vou te dar 2 dicas. A primeira é fazer uma autocrítica. E a autocrítica tem a ver com esses 6 perfis de comportamento. Então, dá uma olhada de novo no vídeo, anota as características e faça uma autocrítica para ver os teus pontos fortes e as tuas áreas a melhorar dentro de uma relação com outra mulher. E o segundo é, procure conhecer a intimidade da sua parceira. Seja ela uma amizade colorida, seja ela uma parceira casual, ocasional, ou uma parceira mais duradoura, uma parceira que você tem já há algum tempo, tá certo? Por quê? Porque a vida sexual plena, ela depende de 3 pilares. Autoconhecimento, você saber quais são os seus limites, você conhecer o seu corpo para ter prazer e o que o seu corpo pode oferecer de prazer à parceira. A lei do retorno, tudo que você fizer por ela, você vai ter de volta. Então, se você não fizer nada por ela e só fizer por você, você vai ter a mesma coisa em troca. Se você só quiser gozar, virar para o lado e dormir, o que você vai ter é um orgasmo falso, é um orgasmo fictício, é um orgasmo fingido da sua parceira. A sua parceira vai fingir o orgasmo e você vai achar que é o rei da cocada. E finalmente a curiosidade mútua. Estimular na parceira que ela também queira se descobrir com você e que queira descobrir novas alternativas de prazer, de fantasias, de fetiches, que vocês possam juntos se descobrirem sexualmente. Tá? Esses são os 3 pilares da sexualidade plena. E a minha segunda dica é sobre isso. É sobre conhecer a intimidade da parceira. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal. Curte, comenta, compartilha. Esse vídeo é um vídeo bom para comentar, para você refutar, para você me dizer que viu outra fonte que fala diferente do que eu estou dizendo. Enfim, não importa. Mas o que é fundamental é que você participe desse movimento de realmente trazer de volta a sexualidade masculina que, tanto do ponto de vista fisiológico, a Organização Mundial de Saúde já vem mostrando isso, quanto do ponto de vista da psicologia, os homens estão cada vez com menos espermatozoides, com menos ereções prolongadas, com menos facilidade de se comunicar com as mulheres do século XXI, porque as mulheres evoluíram e grande parte dos homens ainda vive no século passado, no século XX. Então, vamos conversar. Entre em contato comigo, seja no privado, seja aqui nos comentários, e vamos mudar essa realidade. Se você gostou do vídeo,
tem mais vídeo aqui, ó, aqui do lado. Tem mais vídeos para você ver e a gente vai se ver na próxima semana. A gente já vai ter um novo vídeo falando sobre homem, treinamento e estilo de vida. Câmbio e desligo.